Amém, amém. Olha, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, no capítulo 4. Marcos, capítulo 4. Se você tem aí no seu celular a Bíblia digital, fique à vontade para abrir. Se você não trouxe nenhuma das duas, domingo que vem traga uma das duas, mas você pode acompanhar, se você conseguir ler aqui comigo, você pode acompanhar aqui atrás. E diz assim a palavra do Senhor em Marcos capítulo 4, do versículo 35 em diante. Certo dia de tardinha, Jesus disse aos discípulos: vamos para o outro lado do lago. Então eles deixaram o povo ali onde estavam, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele. E outros barcos também o acompanharam. De repente, diga comigo, de repente começou a soprar um vento muito forte, e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco, que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram: mestre, nós vamos morrer, o Senhor não se importa com isso? Então Jesus se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou a eles: por que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: que homem é este que manda até mesmo no vento e nas ondas? Até aqui a palavra do Senhor. Que passagem fantástica. E hoje o título da minha mensagem é: quando você pede resultados e Deus manda desafios. E quando você pede resultados e ao invés de resultados Deus te manda desafios. Sabe, a maioria de vocês já sabe, nós temos 2 filhos pequenos, eu amo falar deles, acho que todo pai gosta de falar deles. Já que eu estou com o microfone, eu tenho a oportunidade de falar. Então, se você quer ter a oportunidade de falar, à vontade, se candidate. E há um tempo atrás, na verdade algum tempo atrás já, eu e a Débora, nós conversamos e vimos a idade dos 2 e decidimos que já era hora deles aprenderem a andar de bicicleta. E isso chega para todas as crianças, é importante, faz bem para elas, não somente para diversão, mas para que elas se desenvolvam, né, e consigam se desenvolver na vida e depois possam andar com os amigos, etc, etc. E nós entendemos, ok, é hora deles andarem de bicicleta. Então nós chamamos os 2 e dissemos: olha, o pai e a mãe, nós vamos comprar uma bicicleta para cada um de vocês, cada uma do seu tamanho, e vocês vão aprender a andar de bicicleta. Logo, obviamente, eles ficaram muito empolgados, emocionados. Minha bicicleta, eu quero a minha assim. Já começaram a imaginar a cor da bicicleta e os acessórios que eles queriam. Disse: ok, vamos lá. Chegou então no sábado, eu acho que era um sábado, né, minha mulher? Era um sábado, nós dissemos: ok, vamos levar vocês na loja de bicicleta para ver o que tem de bicicleta lá. E os 2 foram super empolgados. Eles estavam conversando no carro, que cor que seria a bicicleta e quais acessórios teriam as bicicletas deles, e fazendo já os planos deles. Nós chegamos na loja de bicicletas e a primeira coisa que nós queríamos fazer, nós dissemos: olha, quem vai conversar com os vendedores são vocês, a bicicleta é de vocês. E isso é algo que eu e a Débora fazemos como pais o tempo todo, estimulamos eles a conversarem com adultos e resolverem as coisas deles. E os 2 disseram: não, tudo bem, a gente está empolgado. E eles começaram, então, era uma vendedora, ela disse: eu quero uma bicicleta azul. E ela foi e pegou a bicicleta azul. E você: eu quero uma bicicleta assim assado. Então vamos comprar a bicicleta. E aí eles botaram a bicicleta: essa bicicleta, essa bicicleta. E aí daqui a pouco o mais velho começou a dizer: não, mas eu preciso de um cantil, né, porque eu vou ter muita sede. Eu disse: tá bom, bota. Mas eu também vou precisar de uma buzina, porque... E aí começou as conversas mais esquisitas, porque eu e a Débora, nós estávamos assim, olhando tudo, assistindo no fundo da loja, e os 2 estavam lá conversando com os vendedores, dizendo que tipo de coisa eles queriam na bicicleta deles. E a conversa entre os 2 era maravilhosa, e a vendedora, ela se segurava para não rir, porque um dizia para o outro: não, eu vou precisar de um cantil, porque depois de pedalar o dia inteiro, Theo, eu vou precisar tomar água, eu vou ficar o dia inteiro. Ele ia pedalar. E o Theo disse: não, eu vou precisar também de uma buzina, porque na velocidade que eu vou passar, eu vou assustar as pessoas, e eu tenho que buzinar para ver. E cada um deles contava que ia empinar: eu vou empinar minha bicicleta assim, e eu vou dar um cavalinho de pau. E eu e a Débora ouvindo a conversa. Pronto, eles compraram a bicicleta. Eu não sei se eles ficaram mais empolgados com a bicicleta ou com os acessórios da bicicleta, né, com todos os penduricalhos
trabalhos que eles colocaram naquela bicicleta. Nós levamos, botamos no porta-mala, fomos para um parque para eles andarem pela primeira vez na vida numa bicicleta. E eles subiram, e um deles subiu, deu 2 pedaladas, a rodinha de trás caiu num buraquinho de grama, e ele já caiu na grama, na primeira, assim, deu 2 pedaladas. E aí ele levantou, eu disse: ei, meu filho, tudo bem? Ele disse: não era como eu imaginava. Não, meu filho, mas vamos lá. E ele deu mais 2 ou 3, caiu na frente. Rapaz, não era assim que eu estava pensando. Eu disse: meu filho, mas é assim, você está aprendendo. Na cabeça dele, ele ia dar cavalinho de pau, ele ia empinar a bicicleta, ele ia na maior velocidade, ele ia pedalar o dia inteiro, mas ele nunca tinha subido numa bicicleta antes. Ele queria todos aqueles resultados que ele via nos desenhos, nos filmes de adolescente fazendo manobras radicais e tudo mais, mas ele queria os resultados, mas ele ainda não estava pronto para os resultados. Sabe de uma coisa? Jesus, quando ele começou o seu ministério, e nesse momento Jesus tinha acabado de começar o ministério, fazia pouco tempo que ele havia escolhido 12 pessoas para seguir ele, 12 meninos de pouca idade para fazer algo incrível, para ter um chamado maravilhoso. E sabe, Jesus estava numa jornada dupla aqui na terra. A jornada de Jesus aqui na terra não era apenas, que não é apenas, é a maior de todas, agradar o coração do Pai, obedecer o Pai e vir nos salvar, morrer numa cruz para nos salvar. Mas Jesus também estava numa segunda jornada, e a segunda jornada de Jesus era preparar, transformar meninos em homens prontos para transformarem a história. Sabe, porque Jesus sabia que em um momento ele não estaria mais aqui, e ele sabia que o ensinamento dele precisava penetrar no coração de pessoas, mesmo que fossem poucas pessoas, porque essas pessoas carregariam a história nas suas costas. E Jesus estava nessa dupla jornada. Então Jesus agora está com esses discípulos, que eram meninos, não mais do que 15, 16 anos, todos eles, com exceção de Pedro, que era o único que era maior de idade, por dizer assim, era o mais velho da turma. Todos os outros eram 15, 16, 17 anos, não muito mais do que isso. E Jesus estava preparando esses meninos para se transformarem em homens. E para isso eles precisavam passar por algumas coisas. E sabe, é nesse texto que nós vemos o que acontece, essa dupla de jornada de Jesus, tentando transformar meninos em transformadores da história. Esses meninos estavam nessa dura jornada que todos nós passamos, de amadurecer, de crescer, de evoluir, de aprender com os nossos erros, de ver como é que se faz, sim ou não? Sim. Alguém também se identifica com esses meninos? Sabe, e fazia pouco tempo que Jesus havia chamado ele. Enquanto Jesus fazia os milagres, e se vocês folharem a Bíblia de vocês, no mesmo evangelho que nós lemos, o evangelho de Marcos, vocês vão ver que Jesus tinha feito alguns milagres, logo depois de ser batizado e tentado por Satanás no deserto. Ele fez alguns milagres depois de ter chamado os seus discípulos. Enquanto Jesus fazia milagres, fazia coisas incríveis, dava resultado, entregava resultado nas mãos das pessoas, resultado de cura, resultado de reconexão com a sociedade, reconexão com os seus parentes, com o marido, com a mulher. Enquanto Jesus fazia isso, os discípulos só olhavam, apenas observavam o que estava acontecendo. E agora, os discípulos estão cheios de expectativa, porque Jesus, como Messias, veio libertar todo aquele povo, veio libertar um país inteiro. E eles estavam cheios de expectativas, dizendo: caramba, Jesus veio entregar o resultado que nós precisamos, Jesus veio dar aquilo que nós precisamos de um libertador, nós precisamos de alguém que olhe para Israel novamente e nos tire das mãos dos romanos, de escravidão ou de subjugação. Nós precisamos de alguém que nos tire daqui, nós precisamos de resultados. E enquanto Jesus entregava resultados para as pessoas, os discípulos apenas assistiam, encantados tudo que Jesus estava fazendo. Eles estavam vivendo um sonho, vendo tudo aquilo que eles queriam para a vida deles. Agora, Jesus, chegou alguém que tem a capacidade extraordinária de fazer. Jesus estava ensinando esses meninos sobre fé, sobre coragem, sobre o reino de Deus. E quanto mais Jesus ensinava sobre essa vida potente, extraordinária, poderosa, de influência, mais os discípulos queriam saber e conhecer. Aí então nós chegamos nesse momento da história que é maravilhoso.
Jesus, depois de falar com uma multidão de pessoas, ele olha para os discípulos e diz: vamos lá para o outro lado do lago. Aí você diz: ok, isso tranquilo, qual o problema disso? Não tem nenhum problema aparentemente. Sabe, o lago que eles estavam falando é o lago da Galileia. Esse lago, ele era conhecido, sempre foi conhecido e continua sendo, por um lugar, uma região de tempestades repentinas. Ninguém se programa, ninguém está pensando que vai acontecer alguma coisa. Literalmente do nada, uma tempestade chega e naquele lago mexe com as águas, joga vento para todo lado. Só que todo mundo sabia que isso era assim. Todo mundo conhecia aquele lago, muito mais Jesus, que era o mais velho da turma, conhecia o que estava acontecendo. E sabe, Jesus então chama esses meninos e dizem: olha, vamos para o outro lado desse lago, subam no barco, vamos lá para o outro lado do barco. E Jesus decide cruzar esse barco a que horas? Vocês viram o que o texto disse? À tardinha, no final do dia, Jesus, no escuro, Jesus decide: pessoal, vamos entrar num barco e vamos cruzar o lago mais perigoso da região, aquele que vocês conhecem histórias dos avós, dos tios, de barcos que viram, assim, sem ver nada mesmo, no escuro, beleza? E todo mundo embarca no barco. Por que Jesus faz isso? Por que Jesus escolhe justo à noite? Por que Jesus escolhe atravessar esse lago justo à noite? Os discípulos, com aquela atitude que eles tinham de deixar tudo e seguir Jesus, estavam dizendo naquele momento, basicamente: olha, nós queremos viver coisas novas, nós queremos ver mudança em Israel, nós queremos ver que tudo mude ao nosso redor, na nossa família. E Jesus, enquanto eles pediam resultados, enquanto eles diziam: Jesus, nos dá resultados, Jesus, salva Israel, Jesus, nós queremos ser usado, Jesus, nós amamos o reino de Deus, Jesus, nós queremos esses resultados. E quando eles pediram resultados, Jesus disse: ótimo, legal, subam no barco e vamos atravessar. Não, Jesus, você não entendeu. Nós pedimos resultados, nós pedimos milagres, nós pedimos sinais, nós pedimos uma vida nova para Israel. Exatamente isso que eu estou dizendo. Subam no barco e atravessem. Jesus, você não está ouvindo direito, nós estamos pedindo resultados, e o Senhor está nos pedindo para entrar num barco, no lago mais temido de todos, à noite. Que história é essa? É como Jesus estivesse dizendo lá dentro: deixa para mim que eu vou mostrar para vocês, calma que está chegando. Os discípulos estavam pedindo por resultados para o seu povo, para a sua família, mas eles estavam prestes a descobrir que antes dos resultados vêm os desafios. Por quê? Por que isso? Nós não podemos ir direto para os resultados, nós não podemos ter direto a mudança na nossa vida, porque nós precisamos passar pelos desafios, porque são os desafios que nos mudam, são os desafios que nos transformam. E esse é o primeiro ponto que nós vamos ver aqui hoje: os desafios nos mudam. Sabe, eu e você, nós estamos o tempo todo, nós de forma geral, estamos o tempo todo, quem sabe, dizendo para Deus: Deus, me muda, Deus, muda o meu casamento, Deus, muda o meu trabalho, Deus, muda os meus sonhos, Deus, muda a minha vida. E ao invés de Deus dizer: está aqui, meu filho, os resultados que você tanto está pedindo, Deus nos responde: ok, eu vou responder as tuas orações com desafios. Ei, Deus, não, eu pedi resultados, não desafios. Você pede uma solução para Deus e parece que aparece no dia seguinte, na segunda-feira, uma muralha 3 vezes maior para você escalar. E você diz: ei, eu estou falando grego. Se tivesse Jesus, também entenderia. Entenderam? Isso é para poucos. Só para quem lê a Bíblia. Não, brincadeira. Nós estamos pedindo mudança e Deus nos responde com desafios. Sabe, deixa eu falar uma coisa para vocês: quando nós reconhecermos que os desafios nos mudam, nós vamos parar de amaldiçoar os desafios e nós vamos começar a celebrar os desafios. Ao invés de dizer: que coisa horrível que agora eu tenho os desafios, e amaldiçoar terrivelmente os desafios que estão aparecendo na sua vida, você vai dizer: glória a Deus por eles, porque eu sei que depois dos desafios estão os resultados. Se Deus está mandando desafios, é porque Ele está se comprometendo com os resultados. Sabe, é desafiador começar uma igreja do nada. Nós vimos um vídeo aqui. É desafiador começar uma igreja do nada. É desafiador começar uma igreja sem pessoas. É desafiador ir para lugares que todo mundo diz: o quê? Uma igreja num cinema? Que história é essa? Como assim? Vocês estão loucos? É desafiador sair de um cinema que já era desafiador e vir para o lugar mais icônico. Mas sabe de uma coisa? Quando Deus coloca os desafios, Ele está se comprometendo com os resultados. Então, ao invés de amaldiçoarmos os resultados, nós precisamos celebrar quando um desafio chega na nossa vida. Ao invés de amaldiçoar os desafios, nós precisamos celebrar os desafios.
Sabe, eu acredito que cada pessoa que está nessa jornada e nos desafios, Deus está nos mudando, Deus está nos amadurecendo, Deus está nos fazendo crescer. Quantos podem dizer amém para isso? Quem sabe não era a palavra que a gente queria ouvir hoje, né? Que os desafios são Deus que manda, que nós precisamos passar por eles. Mas sabe de uma coisa? São os desafios enviados por Deus que nos transformam. Porque é no meio dos desafios que nós aprendemos quem é o nosso Deus e quem nós somos em Deus. Amém? Amém, vocês estão comigo? Ok. Deus só manda desafios para quem Ele quer dar resultados. Se Deus manda desafios, é porque Ele se compromete com os resultados. Você só vai ficar pronto para receber o milagre de Deus, o resultado de Deus, quando passar primeiro pelos desafios. E é assim na escola, não é? É assim na faculdade. Ou vocês conheceram alguém que sai do ensino médio e vai direto fazer o seu doutorado? Alguém conhece? Não existe. Você primeiro precisa passar pelos desafios da universidade. Não existe. Você conhece alguém que casa num dia e no outro dia é literalmente o homem e a mulher mais perfeito, com o casamento mais perfeito, mais equilibrado da face da terra? Alguém conhece? Não, leva tempo. Você precisa conhecer a pessoa, você precisa aprender a abrir concessões, você precisa aprender a perdoar. São desafios que todos os dias acontecem na nossa vida. Você precisa aprender, como eu já falei, a conversar com a pessoa que deixa a toalha em cima da cama. Você precisa passar por aquele desafio. Você precisa passar pelo desafio daquele homem que ama beber a água direto da garrafa. Amém? Eu gosto também, é muito bom. É diferente. Alguém é do time da garrafa também? Ok, não estou sozinho nisso, ok. Tem mulheres que são do time da garrafa, não, vocês são educadas. Ok, um aplauso para as nossas mulheres, que também é do time da garrafa, isso mesmo. Mas sabe, nós temos desafios na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Crianças têm desafios. E sabe, nós, como adultos, nós às vezes nos acostumamos a menosprezar os desafios de uma criança. Você já viu isso? Porque claro, para nós são desafios pequenos demais. Nós olhamos para um desafio de uma criança que diz: pai, eu estou com um problema gigante. E aí você fica: meu Deus, meu filho, me conta. E eu tenho um dos meus filhos é muito assim comunicativo, e ele fala dos sentimentos dele. Desde pequenininho ele fala dos sentimentos. Ele disse: pai, eu estou com esse problema e essa dificuldade. E ontem é uma história. Eu cheguei onde eles estavam, ele disse: pai, eu preciso te contar uma coisa que aconteceu, meu filho. Então, pai, eu estava aqui na piscina do condomínio e de repente chegou uma menina, e essa menina, eu olhei para ela: o que foi, filho? Pai, não sei se eu te conto, mas o que foi, meu filho? Pai, eu me apaixonei por ela. Eu disse: filho, à primeira vista, amor à primeira vista. Pai. E você falou com ela? Não falei, pai, eu tive vergonha. E às vezes nós, como adultos, olhamos para essas coisas e dizemos: cara, é uma coisinha de criança. Não, é sentimento real. Para aquele momento, para a vida dele, para a estatura dele, é real, é verdadeiro. Certo? Sim ou não? Você já pensou se Deus fizesse assim conosco às vezes? Dissesse: a Kézia está dizendo, olha, não é, tá, gente, é só um exemplo, eu tenho liberdade com a Kézia e com a família dela. Diz: Deus, eu estou aqui sofrendo com meu marido, eu estou aqui, a gente está em pé de guerra, está difícil demais. E Deus diz: ai, Kézia, fica tranquila, queridinha, não acontece nada, não é nada. Você já pensou se Deus fizesse assim com a gente? E dissesse: Deus, eu estou com essa dificuldade, eu tenho que pagar essa conta, e eu tenho R$10 no banco, e a conta custa R$380, o que eu faço? E Deus: não acontece nada, fica tranquilo. Deus não é assim conosco, porque Deus, Ele está pronto. O desafio que Ele coloca na nossa vida é o tamanho do resultado que Ele nos vai dar depois. Sabe, se você está olhando grandes montanhas, grandes muralhas, grandes desafios, saiba de uma coisa: os resultados que estão depois daquela montanha, depois daquela muralha, são tão grandes quanto esses desafios. Sabe, nós não saímos de um estado para o outro sem passar pelos desafios. Nós não avançamos na vida, nós não avançamos nos sentimentos, nós não prosperamos sem passar pelos desafios no meio do caminho. Se você quer mudança, pare de amaldiçoar os desafios e comece a comemorá-los. Comece a dizer: Deus, muito obrigado pelos desafios. Porque desafios estão ali para nos fazer avançar.
Quantos aqui têm fé suficiente para dizer hoje sobre o seu desafio que você está pensando aí na sua cabeça agora, que quando você sair daqui você vai ter que resolver? Quantos têm fé para declarar hoje: Deus, obrigado pelos desafios, porque eu sei que os resultados estão logo ali? Quantos têm fé para isso? Amém? Deus, obrigado pelos desafios. Obrigado pelos desafios. E quem sabe você pode dizer: Will, é que você não sabe o tamanho dos meus. E Deus pode olhar para você e dizer: você não sabe o tamanho dos meus. Sempre tem desafios maiores do que os nossos, mas sempre haverá um Deus maior do que todos os nossos desafios. Sabe, desafios estão ali para nos fazer crescer e avançar. E nós vamos para esse segundo ponto, que é: nós nunca estaremos sozinhos no meio dos desafios. Nunca estaremos sozinhos. Quem sabe os discípulos disseram: Jesus, sério mesmo? Nós vamos atravessar esse lago, para que o Senhor está nos dando desafios, se nós estamos pedindo resultados? O Senhor não está ouvindo, nós queremos resultados. Deus está dizendo: eu estou dando desafios para vocês, porque é assim que se alcança resultados. Eu vou prover resultados através dos desafios. Só que a verdade é que nós, enquanto seres humanos, nós temos uma grande dificuldade com relação a Deus. Nós estamos em momentos como esse, ouvindo a palavra de Deus, nos carregando, enchendo, adorando, levantando as mãos, sentimos o poder e o toque do Espírito Santo em nós, estamos carregados, e quando pisamos naquelas portas, nós dizemos: nossa, essa semana vai ser avassaladora, vai pegar fogo, vai ser maravilhosa, vai ser incrível, e nós estamos cheios de coragem para enfrentar os desafios, mas nós pisamos na segunda-feira e nós nos sentimos completamente sozinhos. Nós olhamos para o lado: onde é que foi aquele sentimento de que Deus estava comigo? Eu estou sozinho, eu estou sozinha de novo. Eu estou sozinha para enfrentar esses desafios mais uma vez. Nós nos sentimos sozinhos o tempo todo nos meios do desafio. No meio dos desafios nós sempre nos sentimos sozinhos, é a nossa natureza humana, gritando mais alto, sabe? E às vezes esse grito de eu estou sozinho no meio do desafio, muitas vezes ele é só um disfarce para dar uma desculpa e dizer: eu não vou enfrentar esse desafio, porque afinal de contas eu estou sozinho. Eu não consigo, então eu nem vou olhar para isso. Você esconde embaixo de livros, embaixo do tapete, e diz: eu não vou enfrentar esse desafio. Você já percebeu que os desafios que você não enfrenta e vira as costas para ele, quando você vira de novo ele parece estar maior? Alguém já percebeu isso? Você está vivendo um desafio e você diz: quer saber de uma coisa? Eu estou sozinho, então não é hora de enfrentar esse negócio, deixa lá, eu vou viver minha vida para cá. Quando você olha, você lembra: nossa, eu tenho aquele negócio que eu deixei para trás, eu tenho que resolver isso aqui, eu tenho que resolver. Você olha e você diz: nossa, eu não lembrava que estava tão grande, que estava tão alto. Deus, por que eu estou sozinho no meio disso? É como os discípulos dizendo: mestre, você não se importa, você não está aqui, porque você nos deixou sozinhos, você está dormindo, nós vamos morrer, e o Senhor não está nem aí. Não faz sentido para o Senhor nós morrermos, é isso mesmo, nós estamos aqui, estamos sozinhos. O que nós nos esquecemos com facilidade todos os dias é que Deus nunca nos deixa nem foge de nós, mesmo quando os desafios são grandes demais. Eu não sei não sei se é assim. Eu amo o que o salmista diz no Salmo 139, ele diz: aonde é que eu posso ir para escapar do teu Espírito, Deus? Para onde eu posso fugir da tua presença? Se eu subir no céu, tu lá estás. Se eu descer ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu voar para o Oriente e for viver nos lugares mais distantes do Ocidente, ainda ali a tua mão me guia, ainda ali a tua ajuda me socorre. Deus sempre está conosco. Ei, deixa eu te falar uma coisa: Deus é onipresente, isso significa Ele está em todo lado, o tempo todo. Ele não se afasta de nós, Ele não nos deixa. Jesus, o Senhor não se importa conosco. Jesus levanta e diz: eu só estou dormindo, eu estou aqui no barco, eu não fui embora, eu não abandonei o barco. Jesus, mas e a tempestade? O que tem? É só mais um desafio, é só mais uma tempestade, mas Jesus não vai fazer nada. O mais importante é que eu estou aqui contigo, e tu não vai passar por isso sozinho. Se eu estou no barco, você não passa por nenhum desafio sozinho. Nós nos esquecemos, quando nós pisamos fora dessas quatro paredes, às vezes, que Deus continua comigo. É como se você termina aqui, você cumprimenta os amigos, a família, combina alguma coisa, dá umas risadas,
E quando você sai pela porta, tem alguém de mão dada contigo dizendo: vamos lá, Débora, para mais uma semana eu estou contigo. Mas Deus, tem aqueles desafios que eu tenho que resolver, eu tenho aqueles problemas que eu tenho que passar, eu tenho aquelas montanhas. Não te preocupe, eu estou contigo, eu não vou te abandonar, eu não vou soltar a tua mão. Eu sou o teu Deus, eu sou o teu Pai, eu sempre estive contigo, mesmo antes de você nascer, quando você estava na barriga da sua mãe, quando você nasceu, enquanto você cresceu, nas suas tomadas de decisões, eu sempre estive contigo, e não vai ser agora que eu vou te abandonar, porque eu sou o teu Deus. Jesus estava ali. Deus é onipresente, Ele está em todo lado. Sabe, quando nós entendemos que nós não estamos sozinhos e que a tempestade não vai durar para sempre, nós conseguimos descansar no meio da tempestade, assim como Jesus. E se eu e você, quem sabe, perguntássemos para Jesus hoje, diz: Jesus, como é que o Senhor conseguiu dormir num barco no meio de uma tempestade? Não era um grande barco, super estável, era um barquinho pequeno, talvez 16 metros, era o que era comum na época, com uma pequena elevação atrás, onde se colocava uma almofada, onde os convidados mais ilustres se deitavam ou se sentavam, todos se sentavam nos bancos, remavam, era um barco simples. Como é Jesus, que o Senhor conseguiu dormir no meio de uma tempestade? Quem sabe Jesus poderia dizer: é que eu sei que tipo de pai que eu tenho, e eu sei que o meu pai está sempre comigo nos altos e nos baixos, quando o sol brilha ou quando a escuridão me aflige, quando a tempestade me aflige, quando os ventos me jogam. Eu sei que tipo de pai eu tenho. Deixa eu te falar uma coisa: os desafios da nossa vida não vão sair enquanto nós não passarmos por ele. Agora, o que nos ajuda a passar por ele é saber que Deus está conosco. Se Ele te entregou um desafio para você escalar, uma montanha, uma muralha para escalar, dificuldades no caminho, isso é só uma garantia, assinado pelo próprio punho de Deus, que os resultados estão do outro lado dos desafios. Vamos passar por eles, porque nós não estamos sozinhos. Quantos podem dizer amém para isso? Isso nos leva ao último ponto desse texto. Os desafios sempre serão proporcionais aos resultados que teremos. Sempre serão proporcionais. O texto diz no versículo 37 o seguinte: de repente começou a soprar um vento muito forte. De repente começou a soprar um vento muito forte, e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco, que ele já estava ficando cheio de água. Como se não bastasse, você não pode esquecer do começo do texto. Eles estavam sozinhos lá. Todos os outros seguidores, em outros barcos, também estavam junto. Porque diz que eles subiram no barco e foram à frente, e outros barcos também decidiram seguir Jesus. Jesus! Não dava para ser um ventinho só, umas nuvens escuras, não dava para ser um pouquinho mais fraco esse vento. Jesus está muito forte. Será que ao invés de entrar tanta água no barco, não podia entrar só uns 10%? Jesus, será que os desafios não podiam ser menores? Jesus, será que tem que ser tanta força contrária? Será que tem que ser tão pesado? Jesus, tinha que ser com plateia? É sério? Tinha que ter ainda um monte de gente para nos olhar? E se a gente afundar, que vergonha nós vamos passar? Jesus, tinha que ter outros seguidores mesmo olhando, porque se eu fracassar vai ser mais feio ainda. Jesus, não dava para ser menos, não dava para ser mais escondido, não dava para ser mais fraco esse vento, não dava para ser menor o desafio. Jesus, eu já entendi que é quando eu passar pelos desafios, e passar pelos desafios vai me fazer crescer, vai me fazer amadurecer, mas não dava para ser mais fraco, não dava para ser menor a montanha. Jesus, não dava para ser sem plateia, todos mesmos precisam ver esse fracasso se acontecer. Jesus estava empenhado em transformar meninos em homens, e um grande resultado requer grandes desafios. Você quer grandes resultados com desafios pequenos? Não é compatível, porque são os desafios que Deus nos dá que nos preparam para grandes resultados. Se Deus manda pequenos desafios, fáceis de passar por cima, os resultados também vão ser minúsculos. E você vai chegar e dizer: nossa, foi muito fácil passar por isso, e dizer: mas não era isso que eu estava esperando.
Não foi exatamente isso que eu pedi. Deus, não era desse tamanho, não tinha essa forma, não era assim. Sim, mas você quer desafios pequenos e grandes resultados? Em que lógica do mundo isso funciona? Você queria não estudar, não ter desafios de estudar na faculdade, queria que a universidade fosse simples, fosse leve, não tivesse quase carga horária, e você quer se tornar da noite para o dia o CEO de uma grande companhia? Não funciona assim. Você quer fazer medicina só à distância e quer operar um coração? Não dá certo. Grandes desafios, grandes resultados. Pequenos desafios, pequenos resultados. E talvez você está pensando, ok, deixa eu avaliar que tipo de vida eu estou vivendo. Deixa eu avaliar o tamanho dos meus desafios. Sabe, deixa eu falar uma coisa, Deus nunca vai te dar desafios tão grandes que você não tem a capacidade de suportar. Não funciona assim com Ele. Will, tem certeza porque minha vida ultimamente... Exatamente isso, a Bíblia diz. Ele nunca nos dará uma carga mais pesada do que aquela que nós podemos suportar. Deus nunca te dará desafios que você não tem capacidade de passar. Isso é uma declaração de amor, é uma declaração de fé do próprio Deus, dizendo: oi, Marcos, se eu te dei esse desafio, é porque você consegue passar e os resultados estão do outro lado. Ei, você está sofrendo de uma doença, fica tranquilo, ela não vai ser para a morte, ela vai ser para a vida, porque eu estou do teu lado, apenas creia em mim. Deus, mas é impossível, eu sou o Deus do impossível. Deus, mas não tem dinheiro, eu sou dono do ouro e da prata. Deus, mas é muita luta contra mim, eu sou o Senhor dos exércitos. Deus, mas não tem ninguém que me ama, não tem ninguém que me quer, não tem ninguém, eu estou sozinho. Eu sou o Pai, tanto amor eu tenho por ti, que eu mandei meu único filho para morrer no teu lugar, porque eu te amo demais. Não desanima. Grandes resultados requer grandes desafios. O tamanho do sonho que você está sonhando será o tamanho do desafio que você precisará enfrentar para crescer, para amadurecer, para avançar, até que você esteja pronto para receber os resultados. Se você está vivendo agora um grande desafio, saiba que os resultados também vão ser grandes. Desafios estão aí para nos testar, para nos provar, para nos aprovar, para nos fazer crescer e amadurecer. E essa é a grande diferença de desafios mandados por Deus e desafios enviados por homem ou pelo nosso inimigo. Os desafios que pessoas nos colocam, muitas vezes, ou a maioria das vezes, de pessoas que não nos amam, são desafios para nos dar uma rasteira. São desafios do tipo: deixa eu dar isso aqui para Natane, porque eu sei que ela não tem capacidade de fazer, e eu estou vendo o problema acontecer ali na frente, e ela vai derrubar e eu vou poder pegar o lugar dela. Os desafios que a vida nos coloca é para nos colocar no chão mesmo, para nos dar uma rasteira. Mas sabe de uma coisa? Os desafios que Deus nos entrega, Ele tem o objetivo final de nos aprovar no final. O desafio não é para nos destruir, mas é para nos construir. Não é para nos fazer morrer, mas é para nos fazer viver. Os desafios que Deus nos dá sempre são para alcançar os melhores resultados. Deus tem que inventar tanto assim? Sim, precisa, porque os teus resultados vão ser incríveis. Eu fico pensando o coração de Deus. Isso não está na Bíblia, é só o meu pensamento, as minhas ideias, e você pode também ter as suas. Dizendo: Deus, olha, nós vamos ter que mandar uma tempestade daquelas de lascar aí. Mas por quê? Estou imaginando aqui uma conversa. Mas por que tem que ser tão pesado? Não, porque o que esses caras vão ter que enfrentar depois que meu filho Jesus vier aqui para cima? É claro que eu vou mandar o Espírito Santo para ajudar eles, mas o que esses camaradas vão ter que enfrentar? Os sapos que eles vão ter que engolir, o que eles vão ter que sofrer no corpo? Eles precisam ser muito testados para eles ficarem muito resistentes, muito fortes, porque o resultado não vai ser qualquer um. O nome deles vai entrar para a história. Tem um antes e depois do meu filho Jesus na terra. E também os apóstolos, os discípulos vão ser conhecidos no mundo todo, por todas as religiões, por toda a raça humana. É muita coisa, é muito resultado. Os desafios também precisam ser grandes. Desafios estão aí para nos testar,
para nos fazer ser aprovados, estarmos maduros e crescer. Deixa eu te falar uma coisa, essa igreja está amadurecendo e crescendo, e os desafios dela não são pequenos, mas sabe de uma coisa? Quanto maior o desafio se apresenta na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta ou no sábado, maior é o resultado que Deus já prometeu que vai haver no domingo, na próxima segunda, na terça e nas semanas seguintes. Sabe, os desafios para essa igreja sempre foram gigantes. Sempre foram gigantes. Um grupo de 0 pessoas e todos olhavam e diziam: não dá, não tem como não. Vocês têm certeza? Vocês têm certeza que é isso mesmo? Aí o grupo aumenta para 14, 15 pessoas. E outros dizem: eita, esses caras aí, esse cara só pode estar louco. Não vai dar, não tem como. Aí vamos reunir então num lugar menor, num auditório menor, 40, 50 pessoas. E dizer: acho que não vai dar não. Em poucos meses, gente, não dá mais, não cabe mais aqui. Olhem para onde nós vamos estar num cinema. Cinema? Você tá louco? Como? Aí nós estamos no cinema, tudo indo bem, tudo tranquilo. Temos que sair de uma semana para outra. Para onde nós vamos? Vamos para o maior lugar que essa cidade tem. Por quê? Não tem pessoa suficiente, mas vai ter. Eu preciso de grandes desafios para ter grandes resultados. E eu creio num Deus que promete grandes resultados. Deus prometeu e Ele fará. Deixa eu usar o exemplo dessa igreja e daquilo que Deus está fazendo em 12 meses para a sua vida. Você pode olhar para dentro e dizer: não tem nada, tem 0 recursos, tem 0 oportunidades. É só o que Deus precisa. Deus não dá, e Deus está dizendo: dá sim. Deus, o desafio é muito grande, eu não consigo. Dá glórias pelo desafio, porque em breve você vai estar saltando por causa dos resultados. Deus é fiel. Ele sempre foi e Ele sempre será. Deus não manda uma tempestade para te afogar. Deus não manda ventos para você afundar. Deus não manda desafio para nós falharmos. Desafios é a forma de Deus de sermos melhorados, construídos, amadurecidos para aquilo que vem pela frente. Quando nós reconhecemos que os desafios nos mudam, nós paramos de amaldiçoar os desafios, paramos de amaldiçoar o tempo de desafio. Ao invés de dizer: que tempo de seca, que tempo de deserto, que tempo de não ouvir nada, que tempo de desgraça, nós começamos a dizer: Deus, obrigado por esse deserto. Deus, obrigado por essa dificuldade, porque eu sei que depois que eu passar dela, os resultados estão à minha espera. Sabe, nessa manhã Deus tem resultados para você, mas sem antes você passar pelos desafios. Não dá para deixar de lado, não dá para abandonar, não dá para dizer: não vou querer essa parte, só vou querer essa parte. É um combo, pacote completo, ou pega ou não pega. E eu tenho certeza, eu estou certo, pelo poder do Espírito Santo, que os desafios que você está enfrentando hoje, em breve se converterão em resultados na presença de Deus. E assim como nós subimos, como eu acabei de subir nesse palco para dizer, daqui o exame que dizia que um câncer no pulmão, um nódulo no pulmão estava lá, um tumor estava lá, e o médico disse: não sei o que aconteceu, parece que está todo queimado. O impossível pode acontecer. Da mesma maneira nós vamos subir aqui, ou vamos subir nos palcos da vida, nos palcos da família, nos palcos do trabalho, e anunciar bem alto, dizer: o meu Deus estava no barco o tempo todo, o meu Deus não me deixou cair, o meu Deus não me deixou afundar, o meu Deus veio me socorrer, o meu Deus me deu resultados, o meu Deus cumpriu o que prometeu, porque Ele é o meu Deus. Deus tem mais para mim e para você. Quantos creem nisso? Quantos estão felizes por saber que os desafios de hoje serão resultados amanhã? Amém. Será que você pode ficar de pé comigo?